Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos, nessa manhã, meditar em todo esse capítulo. É uma exposição do capítulo, 1 João, capítulo 4. Por ser uma exposição de um capítulo, obviamente não vou me deter em todos os versos demoradamente, mas eu gostaria que o capítulo inteiro ficasse na nossa mente para nos ajudar a entender, e aí alguns versos, algumas partes, eu vou destacar um pouco mais para extrair desse capítulo alguns ensinamentos importantes para nós, para a nossa caminhada como cristãos. 1 João, capítulo 4, o capítulo começa assim no verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Pai, que a tua palavra possa nos instruir nessa manhã e que a nossa vida possa ser medida por ela e ajustada por ela conforme a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O título dessa mensagem dessa manhã é Segurança e Evidência de que estamos em Cristo. Porque esse título, eu acredito, define o que João está tratando nesse capítulo. Na verdade, a carta de João, a primeira carta de João, ela é escrita para promover certezas. Nós vivemos num mundo de incertezas. Nós vivemos num mundo de relativização de tudo. Na verdade, às vezes nós vimos algumas filosofias de para-choque de caminhão que elas explicam muito bem o que as pessoas pensam. Coisas do tipo, eu desconfio de gente que tem certeza das coisas. Já ouviu alguém falar isso? Ah, tem certeza das coisas? Eu desconfio de gente que tem muita certeza. Não, não tem certeza de nada. Ou às vezes usa uma filosofia, uma frase de um filósofo realmente que existiu, mas fora de contexto, mesmo que fosse no contexto, aquele filósofo podia estar errado. Por exemplo, quando diz, tudo que sei é que eu nada sei. As pessoas dizem muito isso. Às vezes sem pensar o porquê dizem. E às vezes se esquece de entender o seguinte, se tudo que eu sei é que eu não sei nada, eu sei alguma coisa. Eu sei que eu não sei. Certo? Eu sei que eu não sei, então eu sei. Mas a questão é, as pessoas duvidam da possibilidade de certeza.
Nós temos uma geração de pessoas que duvidam disso, que é possível. É impossível ter certeza sobre alguma coisa. Convicção, isso é coisa de gente antiga. Convicção. Mas João está escrevendo exatamente para isso, para dar àqueles irmãos que estavam lendo aquela carta e a nós certeza, convicção, base sólida. E esse capítulo está centrado na ideia de segurança, de certeza em Cristo. De que estamos em Cristo e de que estar em Cristo, então, tem implicações. É para isso que eu estou escrevendo. No fim da carta, ele vai falar sobre isso logo no último capítulo. Vai aparecer aqui, capítulo 5, verso 13. Vamos ler? Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, ele está acabando a carta dizendo, essas coisas, tudo que eu falei até agora, eu só falei para que vocês saibam que tem a vida eterna, para que vocês creiam, tenham convicção, tenham firmeza. Foi essa intenção que o Espírito Santo colocou no coração de João. Escrever sobre o Evangelho numa perspectiva a gerar certeza. Então, numa geração como a nossa, de incertezas, essa carta se faz muito mais relevante, muito mais importante de ser conhecida ainda. Porque, diferente da época de João, onde haviam algumas certezas fora do Evangelho, as pessoas tinham algumas convicções, mesmo que em coisas erradas, ela já era relevante, hoje ela ainda mais. É interessante isso, né? Perceber como a palavra de Deus, ao contrário do que alguns dizem, ela não perde a relevância, ela ganha relevância em dias como os nossos. Ela ganha ainda mais importância para nos ajudar. Uma das maneiras de estudar as epístolas de João, que é a maneira que eu vou abordar agora esses versos aqui, foi chamada, ganhou o nome de as 3 provas da vida. Vai aparecer aqui. 3 provas da vida. Foi um homem chamado Robert Law, em 1885, tem bastante tempo, né? Quem é dessa época aqui? Ninguém, né? Ninguém de 1885. O Robert Law, ele não inventou isso. Ele percebeu, lendo a carta de João, que João colocou 3 provas, 3 evidências de que alguém é um cristão. E isso é para dar segurança aos cristãos. Ele destaca essa evidência. Então, Robert Law elaborou, a partir daquilo que ele leu no texto, que ele percebeu da carta, essa divisão. A primeira é chamada prova teológica, ou prova doutrinária. Ela vai aparecer nessa passagem que nós lemos, em outras também, mas nessa passagem é o ponto ápice da carta, onde fala da prova teológica, que é a necessidade de crer que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer sistema teológico, doutrinário, filosófico, o que quer que seja, que negue a eternidade de Jesus Cristo, negue que ele é eterno, ou que negue que ele veio em carne, qualquer sistema que negue essas duas coisas, não é cristão. João está dizendo isso, não é cristão. O cristianismo, elementarmente, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno e que ele veio aqui no momento da história. E ele vai argumentar por quê mais à frente. A prova moral, ela não vai aparecer diretamente nessa passagem que lemos, mas ela está em destaque no capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 6, que vai mostrar o quê? Se nós vivemos na prática da justiça e buscamos cumprir os mandamentos, essa é uma evidência de que nós somos salvos, filhos de Deus. Então, uma evidência é crer em Jesus conforme ele é revelado, a outra evidência é amar a santidade, é buscar cumprir os mandamentos. E a última prova que ele vai trabalhar, e essa também vai aparecer nessa passagem, é a chamada prova social. Se amamos uns aos outros. Porque se uma pessoa não ama a Deus, obviamente ela não ama o próximo, obviamente ela não conhece a Deus. Esse é o argumento de João. É impossível essas duas coisas caminharem numa mesma pessoa. Então, o que João está trabalhando é a ideia de fé, o que eu creio, santidade, como eu busco viver, e amor, como a minha fé e a minha santidade me levam a me relacionar com as pessoas. Falhar nessas provas, o que o apóstolo está argumentando nesse texto, é que falhar nelas é se revelar como um falsário. É uma farsa quem falha nessas provas. Quem não tem, não é quem tem dificuldade, é quem não as tem, quem não as busca. Para quem essas evidências não são importantes, é revelar-se um falsário. João vai afirmar, então, que negar a Cristo, não desejar a santidade e não amar é constituir-se como um mentiroso.
É isso que ele está falando de certeza, para poder mostrar aqueles que não têm essa certeza, que estão no auto-engano. No final, eu vou abordar essa ideia do auto-engano. O capítulo 4, então, vai apresentar 2 das 3 provas, e no capítulo 5, é interessante, a gente não vai ler hoje aqui, mas os versos 1 a 5, ele vai juntar as 3 provas. Doutrina, aspecto moral da vida e o amor, os relacionamentos. As 3 provas no capítulo 5, que é o resumo da carta que a gente vai finalizar. Bem, passando então a passagem do texto que lemos. Ele começa no verso 1 a 6, apresentando justamente a prova doutrinária, ou a prova teológica. Ele está apresentando essa evidência. Ele começa no verso 1 dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Provai, testem, para ver se procedem de Deus. A palavra espíritos aqui não necessariamente é ligada a algo espiritual. Essa expressão também pode ser traduzida como a ideia de fala, de discurso. Mas o que o João está querendo mostrar aqui é que há espíritos atuando no mundo. Diferentes mensagens reveladas, obviamente, por diferentes espíritos, né? Ele não está falando do Espírito Santo aqui ainda, mas está falando a divergência de mensagens. Você tem que testar qual é a que vem de Deus. Por que João está dizendo isso? Por que é importante ressaltar isso logo no início dessa passagem falando sobre a prova teológica? É porque as pessoas naquele tempo estavam muito fascinadas com fenômenos que pareciam sobrenaturais, que pareciam coisas extraordinárias, revelações, profecias, línguas, muito diferente do nosso tempo, né? Hoje em dia ninguém fica impressionado com isso mais. Né? Hoje em dia ninguém é mais enganado por essas coisas. Mas naquele tempo era. Então João está dizendo o seguinte: a questão não é se há um sinal sobrenatural ou não. A primeira questão, antes de avaliar o sinal, é prove, teste, para ver se a mensagem entregue é de Deus. Faça o teste, faça a prova. João está alertando para não aceitar um ensinamento só porque ele vem acompanhado de sinais aparentemente extraordinários. Parece que Lutero tinha isso em mente quando ele disse que qualquer ensinamento que seja contrário às Escrituras precisa ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todo dia. Porque se não está ligado às Escrituras, esses sinais só servem para enganar. Não são sinais genuínos. É isso que João está argumentando aqui. Não fique fascinado com essas manifestações espirituais. Testem para se ver se elas são de Deus, baseado no conteúdo, no que é dito. 2 pontos importantes que nós temos que ter em mente na relação entre milagre e fé. Às vezes a gente tem uma dificuldade, porque ou a gente está num extremo de ficar fascinado demais com sinais extraordinários, não preocupado se o conteúdo é bíblico, mas às vezes também está no outro extremo, de achar que nada é sinal, tudo é farsa, ser um cético, e aí a gente não pode estar nenhum desses 2 extremos, porque eles não são bíblicos. 2 palavras interessantes, 2 ensinamentos, a partir do que o próprio Jesus ensinou, da relação entre sinal, milagre e fé. A primeira deles é que sinais verdadeiros não são a garantia de fé, não produzem fé verdadeira sempre. Olha o que Jesus fala sobre 3 cidades, lá no Evangelho de Mateus. Primeiro, verso 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, com saco e com cinza. Olha o verso 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus está dizendo é que os sinais, e não há dúvida que os sinais que Jesus operou eram verdadeiros, né? Não há nenhuma dúvida. Os sinais verdadeiros, milagres, genuínos da parte de Deus, Jesus operou naquelas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, não produziu fé. Não produziu. Jesus dá uma maldição. Ai, é uma expressão dos profetas. Era uma maldição. Maldito seja. Por quê? Porque vocês rejeitaram a verdade. E ele diz, Tiro e Sidom, para o judeu falar de Tiro e Sidom era um absurdo. Tiro e Sidom era a cidade de Fenícia, gente pagã. Jesus está falando assim, se lá tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, eles tinham se arrependido. E Jesus vai mais fundo, ele vai dizer, e se em Sodoma, imagina os judeus ouvindo isso, deve ter ficado arrepiado, né? Sodoma? Não vai ter coragem de falar isso. Se em Sodoma tivesse feito os milagres que aqui eu fiz em Cafarnaum,
essa cidade não teria sido destruída. Eu estou ensinando que mesmo os sinais verdadeiros nem sempre produzem fé. Então a fé não é produzida por milagres. A fé é produzida pela palavra. Infusão da palavra. É o meio que o Espírito produz fé no coração do homem. Os milagres são importantes, mas não são ele o elemento para produzir fé. Jesus fez milagres em cidades que o rejeitaram. E mesmo, e é o segundo ensinamento sobre milagres, que o João está querendo despertar a igreja para ter atenção, é que mesmo entre falsos mestres, acontecem sinais. Mesmo entre falsos mestres, há sinais. Jesus, Mateus capítulo 7, verso 22 diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma coisa importante sobre esse verso. Não está claro se os sinais eram falsos. Jesus não diz, vocês não expulsaram o demônio coisa nenhuma, vocês não profetizaram coisa nenhuma. Não está claro. Pode ser até que alguns desses sinais fossem genuínos. Deus está operando, porque Deus opera até pela mula. A gente sabe disso. Deus opera por mulas também. Mas a questão que eu estou dizendo é o seguinte, entre os falsos mestres, sinais foram operados. E sabe o que eles vão ouvir no último dia? Eu não conheço vocês. Não conheço vocês. João está querendo alertar aquela igreja que está no começo, debaixo de perseguição, cheia de dúvidas, que a mensagem precisa ser testada, avaliada, é isso que ele está dizendo. E ele vai dar o parâmetro. Nisso você conhece o que é de Deus. Verso 2. Você conhece o Espírito de Deus? Por quê? Porque ele confessa Jesus Cristo como o Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito nunca estão em divergência. O papel do Filho é glorificar o Pai. O papel do Espírito é glorificar o Pai por meio do Filho. Essas expressões antigas da nossa tradição revelam o que essa passagem está dizendo. O Espírito de Deus revela Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo, provoca a exaltação do Filho. Se outra pessoa ou coisa é exaltada, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus exalta Cristo, crucificado e ressurreto. O Filho de Deus, o Salvador. João está esse parâmetro. O que João está querendo mostrar é que todo Espírito que confessa Jesus veio em carne é de Deus. Verso 3, o que não confessa não é de Deus, pelo contrário, é do anticristo. Parece que João está reverberando aquilo que Paulo entendia ser o papel de todo cristão. Atos, no capítulo 17, verso 10 e 11, Paulo fala sobre um grupo de cristãos, os bereanos, da cidade de Bereia. Os irmãos podem ler essa passagem? E logo... Os bereanos eram mais nobres porque eles examinavam. Que absurdo. Paulo pregava e eles estavam testando Paulo. E Paulo já era reconhecido apóstolo. Já era reconhecido como um homem de Deus, que havia feito um trabalho já fenomenal em vários lugares. E Paulo chega, e olha aqui, petulância desses tal desses bereanos. Paulo, deixa eu ver o que você está pregando, confere com a Bíblia, com a palavra de Deus. Meus irmãos, todo cristão deveria ser assim, todos nós. João está dizendo, testa os espíritos. Testa. Não aceite simplesmente porque as palavras são bonitas ou porque há sinais enfeitando o que está sendo dito. Testa, prova, avalia. Mas só dá para fazer esse teste se nós temos o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, e se nós buscamos conhecer a verdade que esse Espírito revelou. Aqueles cristãos estavam vendo uma orientação que só é possível para quem está buscando conhecer a Deus. Por isso essa palavra é muito importante em nossos dias. Para todos nós, nenhum de nós já é mestre da palavra. Nenhum de nós. Para aqueles que têm pouco tempo de caminhada cristã, isso talvez não seja problema nenhum, porque é um bebê na fé. Mas para aqueles de nós, incluindo pastor, que está há mais tempo na caminhada cristã, nós todos deveríamos ser mestres. Mas ainda estamos tomando leite. E às vezes por isso que é tão difícil provar os espíritos. Ficamos tão
susceptíveis a ouvir palavras bonitas, eloquentes, por meio de comunicação, ler textos aparentemente muito bem escritos, e às vezes são mesmo. A habilidade literária não é uma habilidade que se restringe a cristãos. Gente que escreve bem contra os valores do Evangelho. Mas nós temos que provar os Espíritos, testá-los, como os crentes de Bereia. Será que isso confere? Deixa eu ouvir. E eu posso dizer isso sem me preocupar. Teste também quando o pastor Fábio pregar também. Quando eu pregar, você testa, avalia. Eu acredito que estou falando a verdade. Eu acredito nisso. Mas eu tenho certeza que há chance de eu estar errado sempre. Sempre há essa chance. Então temos que testar, provar. Não com aquilo que eu acho. Não porque eu não concordei. Não porque eu achei que não está meio esquisito isso. Não, não é esse o teste. O teste é o teste da palavra. Prova os Espíritos, vê se é de Deus, vê se confessa a Cristo. Cristo é exaltado. Cristo tem a primazia. Ele é aquele que recebe a glória. Se a glória é de outro, se a exaltação é para outro, esse Espírito não pode ser de Deus, porque o Espírito de Deus exalta o Filho para poder glorificar o Pai. Essa é uma evidência do Espírito. A verdadeira vida cristã, a verdadeira fé cristã, melhor dizendo, é a fé que examina o que crê. Examina, testa. Pastor, talvez eu não consiga nem testar algumas coisas que eu ouço, que eu vejo, tenho pouco conhecimento da palavra. Não se preocupe, você pode continuar estudando ela, pode continuar meditando nela. Vai chegar o tempo onde você vai conseguir explicar melhor, entender melhor. E você pode até mudar. Antes você achava que o que alguém ensinava e pregava estava correto, depois você leu a Bíblia e falou assim, não estava. Testar os Espíritos. João está falando disso, porque João sabe que é para o bem da igreja. Não dá para ter segurança. Lembra, o tema da carta é segurança, certeza. Não dá para ter certeza da salvação e da vida eterna. Não dá para ter segurança que eu sou um cristão se eu não sei nem no que creio. Se eu não tenho nem firmeza do que é o que um cristão precisa crer no mais essencial, no mais básico, como ter essa certeza? Uma certeza fora dessa fé, fora dessa confiança, fora da convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador e que eu dependo dEle para a minha salvação. Uma fé fora disso é uma fé construída em terreno que não é sólido. Vai cair, com certeza. E João está dizendo, testem, provem. Mas ele não se detém só na prova teológica, ele vai passar no verso 7 para a prova social. Interessante que você vai lendo, se tiver com a sua Bíblia aberta, você vai olhar. Ele está falando sobre os testes. No verso 6 ele vai dizer, nós somos de Deus, quem conhece Deus nos ouve, quem não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso se reconhece, ele fala de dois espíritos, né? Da verdade e do erro. E aí, parece que ele muda de assunto totalmente. Amados, amemos uns aos outros. Parece que ele está mudando. Como assim, João? Você está falando de crer, de fé, e agora fala de amor. Mas porque, a partir daquilo que o Robert Law, né, percebeu, o João está fazendo uma construção, porque ele está acabando a carta. Ele está mostrando, ele mostrou a prova moral, ele já falou sobre prova teológica em outros lugares, social também, mas agora ele está acabando a carta, ele está amarrando esses assuntos para mostrar. Essas coisas estão conectadas. Não é cada coisa num lugar. O que você crê, a vida que você busca levar e como você se relaciona, tudo isso deve ser uma evidência de que você é um cristão. E porque você faz isso conforme a Bíblia ensina, você pode ter essa confiança e essa certeza tão reconfortante de que você é um cristão. E aí ele vai entrar nesse assunto que é o relacionamento, que é a prova social. E ele vai dizer, nos versos 7 e 8, sobre essa evidência. A evidência de que somos de Deus é o amor. Verso 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente sabe que Deus é amor, a gente ouve esse versículo, ouve essa frase, essa parte do versículo, mas às vezes a gente se esquece de um detalhe. Ele não está querendo dizer só que Deus faz coisas amorosas. E alguém poderia identificar a ideia de que ele faz coisas amorosas e faz coisas que não são. Alguém poderia deduzir isso. Não, ele está dizendo que Deus é amor. A ideia de que o amor é parte da pessoa, do ser de Deus. Se o amor é parte do ser de Deus, tudo que Deus faz tem amor no meio. Entende isso? O amor é da natureza de Deus. Então, tudo que Deus faz, até aquilo que eu não gosto, tem amor de Deus por mim no meio.
Assim como o fato de Deus ser santo, implica em fato de que tudo que Deus faz revela de alguma forma a santidade de Deus. Tudo que Deus faz revela de alguma forma o amor de Deus. Mas não está falando especialmente do amor de Deus para ensinar a base do relacionamento. Então o amor não é algo que Deus faz, é parte de quem Deus é, da sua natureza. Tudo que Ele faz revela isso. E todo o amor verdadeiro, então, deriva de Deus. Junto essa expressão, procede de Deus, é da parte de Deus. Interessante porque Jesus, quando apresenta os mandamentos, melhor, Jesus resume os mandamentos, Mateus capítulo 22, Jesus fala sobre isso, né? Jesus mostra essa dependência desses amores. Vamos ver o que diz lá, verso 37 a 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo só é segundo porque tem primeiro. Matemática básica, né? O segundo só é segundo porque tem o primeiro. Um está apoiado sobre o outro. O amor de Deus é a base de qualquer outro amor. O amor verdadeiro sempre procede de Deus. Não pode vir de outro lugar. Por isso que, quando eu ainda não me tornei consciente desse amor de Deus por mim e não o amo, todos os meus amores são amores, de certa forma, egoístas. Mas quando Deus demonstrou seu amor por mim, eu o amo, agora sim, meus amores são afetados de forma positiva. Então, eu amo a minha esposa, mas antes eu amo a Deus. E é bom que seja assim. Para você amar sua esposa corretamente, você precisa amar a Deus acima dela. Para você amar seu esposo corretamente, você precisa amar a Deus acima dele. Para você amar seus filhos corretamente, você precisa amar a Deus acima deles. Para o bem deles. Para o bem deles. Por quê? Porque se você amar a Deus, você busca, vive para amar a Deus, para demonstrar esse amor, para crescer nessa afeição por Deus, o amor de Deus vai ser a base para o seu amor pelos outros. Se tentarmos edificar o amor pelos outros fora do amor de Deus, sempre, sempre, nosso amor vai ser incompleto, limitado. O amor de Deus é o primeiro, é a evidência, é o não causado. João vai continuar no verso 9, mostrando que o amor de Deus, então, é essa base, fundamento. Ele vai dizer que esse amor de Deus foi revelado. Verso 9, a expressão é, nisto se manifestou o amor. Não é um amor só que Deus falou que ele tem, é um amor que Deus mostrou que ele tem. Ele evidenciou, manifestou esse amor. Como? Por meio do seu Filho. Então, a obra de Cristo, que é a evidência do amor de Deus, também é fundamento do meu amor pelo próximo. A gente falou um pouco sobre isso no mês passado, aniversário da Betel, né, que a gente falou sobre a comunhão dos santos, como a comunhão dos santos está baseada na nossa comunhão com Deus. Só para relembrar, já que o texto apresenta, isso é uma ordem clara da Bíblia. O amor primário é o de Deus, ele é incondicional. Todo nosso amor é reflexo. Reflexo. E aqui tem uma coisa interessante sobre reflexo. Se você pegar um espelho e não tiver nada na frente dele, o que aparece dentro do espelho? Nada. Nada. Reflexo é mostrar o que está à sua frente. Então, se o nosso amor é reflexo do amor pelo outro, é reflexo desse amor, dessa afeição com Deus, se não houver amor para com Deus, refletiremos nada. Refletiremos nada. Pastor, então é impossível alguém amar alguma pessoa porque não ama Deus? Não é que é impossível, é que a manifestação desse amor sempre vai ser incompleta. Vai estar faltando o pedaço principal. Não vai poder se manifestar claramente. Não tem como refletir, porque o essencial está fora do lugar. Essa a Escritura está enviando. É interessante porque esse amor, se você olhar na sua Bíblia, estiver aberta aí, ele é, no verso 10, a mostrar que é um amor de autossacrifício, porque é um amor que é dado a pecadores, porque ele morreu, se nós ainda pecadores. E aí no verso 11, vem o golpe central. Ele vai dizer, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Dessa maneira, o amor do autossacrifício de Deus
é a base do nosso amor pelo próximo. Porque já é um golpe central isso. Porque qualquer pessoa que tenha uma índole boa, essa expressão é ruim, mas vamos pensar nisso, pessoa que é uma pessoa de bem, melhor dizendo, pode dizer, é importante amar os outros. Uma pessoa de bem poderia dizer isso, na verdade deve dizer isso. Não faz mais que obrigação dizer isso. Mas o que João está dizendo é que não é isso. É que o nosso amor pelos outros é no mesma base, no mesmo pé do amor de Deus por nós, que é um amor disposto a se sacrificar. Então não é só desejar fazer o bem pelo outro, é abrir mão daquilo que tem valor para mim, pelo bem do outro, se assim for necessário. É um amor de sacrifício. João está chamando aqui a atenção é de que Deus provou o amor com sacrifício. O nosso amor pelo outro é provado da mesma maneira. Está dizendo isso no verso 11. Amando os outros como Deus nos amou, com sacrifício, ao custo de muitas coisas. Às vezes nós temos tanto desejo de estar certo, que nós esquecemos do outro, que mesmo que esteja errado, continua sendo alvo do nosso amor, ou deveria ser. Essa é uma tentação que todos nós enfrentamos. O equilíbrio entre ter certeza, ter convicção do que eu creio, porque ele não está falando de abrir mão, ele falou de prova teológica, doutrina, tem conhecimento, tem verdade absoluta, tem algo que não pode ser negociado na doutrina. Mas eu não posso colocar a prova teológica, está no verso 1 a 6, a serviço de não amar alguém, como desculpa não amar alguém. Às vezes o desejo de estar certo atrapalha. Nós devemos nos preocupar com isso. Não para abandonar as evidências, a prova da verdade, mas para usá-la sempre na medida do amor. Sempre nessa medida. E aí o verso 12, ele encerra esse bloco da prova social no verso 12. Ele vai dizer o seguinte, início do verso, ninguém jamais viu a Deus. Está na sua Bíblia aí, verso 12, ninguém jamais viu a Deus. O que essa frase faz no contexto? Ele está dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas ele vai dizer que se amarmos os outros, Deus permanece em nós. E o amor dele é aperfeiçoado em nós. Me parece que João aqui está trazendo de volta aquilo que ele mesmo tinha registrado das palavras de Jesus em João capítulo 13, verso 35. Coloca, por favor. Vamos ler juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi o versículo base do nosso mês de aniversário. João está dizendo, ninguém nunca viu a Deus. Mas sabe como as pessoas vão ver Deus? No nosso amor pelos outros. Porque aí Deus vai estar em nós, o amor dele vai ser aperfeiçoado em nós, e aí sim as pessoas vão reconhecer Deus. Esse amor que João está desafiando a igreja a ter, inspirado pelo Espírito Santo, é um amor que revela quem Deus é. Revela quem Deus é. Às vezes, um colega nosso de trabalho, um vizinho, um amigo, na escola, faculdade, se você começar a tentar apresentar para ele o Evangelho, começando pelas Escrituras, talvez, por ter uma certa resistência, ele não queira ouvir. Ou ouça, mas aquilo, como a gente diz, né, entra no ouvido e sai no outro. Porque ele tem essa resistência. Então, às vezes, o primeiro passo não é começar pelas Escrituras. Às vezes, o primeiro passo é começar mostrando quem é Deus. Como? Através daquilo que eu faço nos relacionamentos. Então, a maneira como me relaciono pode evidenciar quem Deus é, a ponto de criar a base, para aí sim eu explicar que Deus é esse. Que Deus é esse que está revelado nas Escrituras. João está dizendo exatamente isso. Nós somos alvos do amor de Deus. E isso revela o quão grandioso Deus é e o seu amor. E agora nós somos chamados a retransmitir, refletir esse amor para os outros, para que eles também conheçam, saibam quem é esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos amou. Essa é a prova social. João está mostrando. A conexão das duas provas é o que ele vai mostrar agora na parte seguinte, versos 13 a 21. Parte final desse capítulo que lemos. Ele vai conectar a prova da doutrina, da teologia, no o que eu creio, com a maneira como eu me relaciono. Por que é importante isso? Porque isso desfaz qualquer possibilidade daquela falsa ideia, muito comum nos nossos dias, de que amar é aceitar qualquer coisa. De que amar é achar que tudo está certo. João agora vai juntar
verdade e amor. E esses dois nunca deveriam ser divorciados. Verdade e amor precisam caminhar juntos. É isso que ele está mostrando aqui, a partir do verso 13. Primeiro ele vai mostrar Deus em nós. Versos 13 e 14. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E aí ele continua. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Olha, interessante, as partes estão sublinhadas. Ele mostra as duas evidências. É a segurança de que Deus está em nós. Qual é a segurança? Primeira, nós temos o seu Espírito. É o que os antigos chamavam de testemunho interno do Espírito. Testemunho interno. Todo cristão, por ter o Espírito Santo em si, tem um testemunho dentro dele, que ele não sabe explicar, não é uma voz necessariamente audível, mas que confirma com ele assim, você é um filho de Deus. Em alguns momentos, diz isso para confortar, você é um filho de Deus. Em outros, para se arrependa, você é um filho de Deus. Testemunho interno. Mas essa evidência é subjetiva, né? Alguém pode dizer, quem pode ver o testemunho interno? Dá para ver? Dá para enxergar? Mas aí João diz que no mesmo passagem, no verso 14, que é uma evidência objetiva, que foi o amor de Deus manifesto na história. Cristo veio. Isso está registrado, isso se cumpriu, aconteceu. Então, a prova de que Deus está conosco, está em nós, do amor dele por nós, está no fato de que nós temos o Espírito e de que ele enviou o Filho. Impressionante como a Trindade está ligada aqui nesse texto. O Pai enviou o Espírito e o Pai enviou o Filho. Para quê? Para que você e eu tenhamos segurança de que nós somos dele. Então o Espírito testifica no meio do seu coração aquilo que o Filho realizou. Aquilo que o Filho realizou. Então nós temos essas evidências para mostrar que Deus está em nós. Mas aí ele vai continuar, então vai mostrar agora que o amor de Deus precisa estar em nós. Ouvir que Deus está em mim e você permanece em nós é reconfortante, mas vai dizer, mas o amor também precisa permanecer. Está conectando as evidências, as provas. Verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Percebe que ele diz que o amor de Deus é aperfeiçoado dentro de nós, com uma finalidade pessoal primeiro, que é segurança, de novo a palavra segurança, aparece na minha versão aqui, confiança. Confiança, ele fala do juízo. Nenhum cristão vai se apresentar diante de Deus no dia do juízo e dizer, Senhor, eu vim para cá, né, eu fiz por onde, está tudo certo, resolvi tudo lá que precisava. Não, o cristão vai dizer, Senhor, eu vim para cá, eu estou aqui agora me apresentando pelo teu amor, graças a Jesus Cristo, seu Filho. É por causa dele que eu estou aqui. É só por ele. Essa é a confiança. É a esperança de poder ter essa confiança. Se apresentar diante de Deus na pessoa de Cristo. É por causa dele. Senhor, é por causa dele que eu estou aqui. Senão eu não estaria, eu tenho certeza. Dependesse de mim, por mim só, eu não conseguiria construir o que precisava ter construído. Não conseguiria pagar a dívida que era para ser paga. Mas olha o verso 18. A segurança do cristão está baseada também naquilo que o amor produz como consequência. No amor não existe medo. Algumas versões dizem não existe temor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo ou todo o temor. Aqui a versão que aparece ali é temor, que é a versão ARC, ao meio da revista corrigida. Eu estou olhando aqui a ARA, revista atualizada. Então, temor e medo aqui são a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa. O que esse amor lança fora, então? Algumas semanas atrás, no estudo de quarta-feira, falando sobre temor, eu falei sobre isso. Há dois tipos de temores na Bíblia. Dois tipos. Um é esse que aparece aqui, que é o temor da ira de Deus. Toda pessoa sensata deveria ter esse temor. Mas a Bíblia diz que há gente que é tola, que diz no seu coração, não existe Deus. Então o tolo não tem esse temor, porque para ele Deus não existe ou não vai fazer nada, mesmo que exista. Mas o sensato, alguém que percebe que Deus se revela como existente, tem temor a Deus porque teme a ira dele. Por quê? Porque se Deus existe, há um caminho, só um, que é o dele. Se eu estou fora, na verdade, essa é a razão, meus irmãos, porque se cria teorias
científicas para provar que Deus não existe. Não é por causa da ciência, é por causa do caminho escolhido para a vida. Porque se Deus existir, eu tenho que prestar contas a Ele. Então, é melhor que Ele não exista, mesmo que para isso eu precise criar uma teoria, que pode ter boas fundamentações científicas, em termos laboratoriais, né, a ideia de teste empírico, e pode ter nenhuma evidência, sem pé nem cabeça, como a gente costuma dizer, mas desde que ela me dê uma segurança temporária falsa de que Deus não existe para eu poder continuar no meu caminho. Então, se eu digo que o homem evoluiu a partir de um ser intermediário, do qual ele compartilha a semelhança com os símios, né, com os macacos, se eu digo isso, o que eu quero dizer na verdade é, então, você pode ver a vida como você quiser. Você vai ver como você quiser. Você não veio lá de um ser? Você não evoluiu de lá? Você não deve nada a ninguém, você não presta contas a ninguém. Faça o que você quiser. Mas se eu digo, o homem é criatura, criado por Deus. Aí a pergunta é, então, por que eu não sigo o que meu Criador mandou eu fazer? Essa precisa ser... Perceberam que eu disse que os homens não vieram do macaco, né? Ninguém nunca disse isso. Nem no meu sentido. É um ancestral semelhante do qual compartilhamos algumas semelhanças com os símios. Tá? Que aí inclui macacos, chimpanzé, gorilas, eu não sei a distinção que é da biologia, pode depois me explicar. Mas a questão é, João está dizendo, existe Deus. E se você sabe que Deus existe, você deveria ter temor. Mas o amor perfeito lança fora esse temor. Por quê? Porque o Filho de Deus não teme mais a ira de Deus. O Filho de Deus não teme essa ira. Por quê? Porque ele foi poupado dela. Por quê? Porque essa ira foi derramada sobre Cristo. Então Cristo recebeu a ira e eu recebi a vida. Só que há um segundo tipo de temor. E esse o Filho de Deus continuou tendo. Que é a ideia de reverência, senso de admiração. Aí é aquele, nossa, sabe? Você fica maravilhado, impactado com algo que você não consegue nem explicar. Todo cristão precisa ter isso. E também o temor no sentido de medo. Um pouquinho de medo. Eu sou adepto de que todo mundo deve ter um pouquinho de medo de Deus, sim. Tá? Não é errado isso, não. Tem que ter um pouco de medo. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Quando Ele falou no Sinai, Israel ficou de baixo olhando, ninguém ficou dando salto de alegrias, nem cantando, nem correndo. Tá? Então, quando eu entro na tua presença, não dá vontade de pular, de gritar, de cantar, não. Na tua presença dá vontade de chorar, de me ajoelhar, de me arrepender. É isso que dá vontade de entrar na presença de Deus. Então, João está dizendo, o perfeito amor lança fora o temor da ira. Lança fora o temor da ira. Mas é o perfeito amor. É o amor de Deus por nós. Só esse amor pode apaziguar isso no nosso coração. E aí ele vai concluir esse bloco mostrando que as evidências, que reconhecer Cristo como Deus e como nosso Redentor, viver de forma a buscar a santidade, viver na prática do amor fraterno, isso mostra que Deus permanece em nós. Buscar isso mostra que Deus permanece em nós. E aí, os últimos 3 versos, 19, 20 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí olha o que ele vai dizer no verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. João é conhecido como o apóstolo do amor, né? E tem gente que acha que para ser o apóstolo do amor, ele deveria ser um cara assim, desse tipo de amor que se ensina aí fora, né? Então tudo bem, tanto faz o que você quiser. Você está feliz? Então tá bom, né? E o cara cita João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, ama Deus, o Filho. Só o cara esquece de citar o verso 17, 18, 19, onde João diz, aquele que crê no Filho tem a vida daquele que não crê. Tá o quê? Condenado. João fala de condenação nos versos de baixo. Porque o amor é uma realidade. E João é o apóstolo que fala muito de amor, para mostrar que Deus amou, mas para mostrar também que aqueles que rejeitam esse amor já estão condenados. E aí João vai dizer que quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. João só diz isso porque ele ama aquelas pessoas. Como ele ama, ele precisa apontar isso para elas. Se você disser que você ama a Deus, mas você odeia seu irmão, você é mentiroso. Não importa se isso faz parte do seu temperamento. Porque, eu nasci assim. Não importa, querido, se você nasceu assim. Porque todo mundo nasceu pecador, de fato. Mas se seu temperamento não for adestrado, não for moldado, submetido pelo Espírito, e você diz que ama a Deus com palavras e canções, mas no trato com seus irmãos, você os trata de forma rude, não demonstrando nenhum amor, você é mentiroso.
está mentindo. Não tem outra palavra para descrever. É mentira. É falso esse amor. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Ele diz isso no verso 21. Temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A própria salvação fica sobre dúvida, sobre questionamento, se eu me nego a buscar essas provas ou a cumpri-las. Se eu me recuso a submeter o que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo, sobre a obra dele redentora, se eu me recuso a isso, se eu me recuso a amar a santidade, a buscar viver uma vida moral digna do Evangelho, se eu me recuso a ser trabalhado pelo Espírito para amar cada vez mais meus irmãos, se eu me recuso a isso, essas coisas para mim têm pouca importância ou nenhuma, a salvação dessa pessoa está sob cheque, sob dúvida, porque essas coisas estão ligadas ao novo nascimento. Olha o que o próprio João diz no capítulo 3, versos 14 e 16. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Alguém sabe que passou da morte para a vida porque ama o irmão? Ele não fala, sabe por que recebeu Cristo como Salvador? Sabe que passou da morte para a vida porque ama o irmão. Quem não ama, permanece na morte. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Algumas pessoas talvez dissessem, poxa, João não podia ter dito isso, né? Poxa, João, para que dizer isso, cara? Está sendo muito fundamentalista, dizendo algo tão difícil, ninguém cumpre isso, João. Ninguém vai cumprir isso nunca, João. Meus irmãos, esse é o chamado do Evangelho. E João está trabalhando as evidências, ele está falando para crentes, ele não está falando para o incrédulo, então para irmãos nossos na fé, dizendo, tem uma maneira de crer, para você mostrar que você é um cristão e para você ter segurança com você mesmo. Tem uma maneira de viver, e tem uma maneira de se relacionar. Essas três coisas, é para não só para as pessoas saibam, mas para que você tenha segurança, você tenha certeza. Sabe por quê? João está escrevendo para dar certeza, mas também está escrevendo para destruir o auto-engano. O auto-engano é esmagado pelaquilo que João ensina na sua primeira carta. O que é o auto-engano? É o que eu quero falar justamente agora na hora de concluir. Às vezes, a gente está caminhando no Evangelho, ou talvez com o Evangelho, ao lado dele, não sei muito bem explicar, mas não porque nós experimentamos o Evangelho. Não porque nós fomos chamados e atendemos esse chamado, porque nós nos arrependemos, confessamos. Às vezes nós estamos caminhando ao lado do Evangelho, porque as pessoas são legais. É um bom ambiente. Porque é uma vida melhor, né? Busca por um comportamento moral melhor. Talvez porque seja a tradição da minha família, da minha casa. Tudo isso é bom. É bom que a gente esteja num lugar onde as pessoas são pessoas que se importam conosco. É bom que a gente esteja buscando um caminho de melhor e maior moralidade. É bom que a gente siga, se esse for o caso da sua casa, uma boa tradição, que é estar no Evangelho. Mas a gente não pode viver no auto-engano. O Evangelho verdadeiro transforma. Ele transforma o que eu creio, transforma como eu vivo e transforma como eu me relaciono. E se eu não der provas nessas áreas, eu posso estar enganando a mim mesmo. Posso enganar a mim mesmo. Então, o que eu faço, pastor? Se é o caso, se há uma dúvida, se não há certezas, se há dúvidas, dúvidas profundas, eu não tenho certeza. Será que eu estou me enganando nisso? Eu não tenho esse testemunho interno do Espírito que me deixa tão consciente disso, não. Arrependa-se, volte-se para Deus. Corra para Ele. Clame por misericórdia. Porque João estava fazendo isso para o bem daqueles irmãos. Quando alguém prega sobre as certezas que o Evangelho dá e denuncia o auto-engano que é perigoso, não é para que ninguém saia correndo, fuja com medo. É para dizer, é porque eu te amo. Você não pode ficar se enganando. A sua fé não pode estar baseada no que você acha. Tem que estar baseada naquilo que Deus fez por meio de Cristo. A sua fé tem que estar baseada naquilo que Deus ensina por meio do Espírito, na palavra. Bote base sólida nessa fé. Busque a Deus, clame a Ele por misericórdia,
Peça a Ele, Senhor, bota no meu coração certeza. Não certeza porque eu sei, mas certeza porque o Senhor está mostrando, está revelando. O cristão, ele não precisa andar na corda bamba todo dia. Será que hoje eu estou, não estou? Não, a Bíblia não ensina isso aí, nenhum lugar. O cristão, ele pode caminhar com convicção. Não porque ele é um arrogante que acha, eu nunca vou cair. Não, é porque ele sabe que ele só está de pé, porque Deus o mantém de pé. E que quando ele cai, Deus o levanta. Então o cristão tem convicção, não é por causa dele. Ele tem convicção por causa de Deus. Eu gosto muito dos salmos que usam as expressões para falar sobre Deus, expressões como rocha, fortaleza, rochedo. Sabe por que eu gosto dessas expressões? Porque essa linguagem poética é para mostrar que diante das incertezas que existem, Deus é uma certeza. Ele é firme. Ele é firme. Nada vai movê-lo. Crises econômicas, políticas, sociais, ideologias, governos, pensamentos humanos, falsos profetas, nada disso move Deus. Nada disso constrange Deus, nada disso consegue empurrar Deus para outro lugar. Deus é rocha inabalável. Mas também gosto dessas expressões poéticas dos salmos, porque ela pode nos dar a segurança que nós precisamos, que é uma segurança fora de nós. É a segurança em Deus. É exatamente isso que João queria comunicar. O Espírito fez João escrever a carta dessa maneira, para que nós tivéssemos certeza daquilo que cremos, daquilo que buscamos praticar e da maneira como devemos nos relacionar. Eu queria orar por você para concluir essa mensagem. Para que Deus possa nos ajudar nessa direção. Essas provas não são para que nós testemos a vida de outros. Não é para olhar para o outro e pensar, deixa eu ver se o outro está dando prova da doutrina, prova da vida moral, prova do amor, não. É para que nós testemos a nós mesmos. E se nós passamos no teste, mesmo com a nota baixa, mesmo com quase não conseguiu, mas passamos no teste, porque a graça nos alcançou, não precisamos ficar testando todo dia. Temos a convicção. Deus me salvou. E aí vamos trabalhar com a ajuda do Espírito para aumentar a nota. Mas se fomos reprovados nesse teste, precisamos pedir ao Senhor, me ajuda naquilo que eu não consigo fazer. Deixa eu orar por você e por mim. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã saímos da nossa casa, viemos aqui para te prestar um culto, para adorar o teu nome, para encontrar nossos irmãos, experimentar a amizade e a comunhão, mas também porque nessa manhã, por meio da tua palavra, teu Espírito falou conosco, Pai. Pai, nós sabemos das limitações, tanto do pregador quanto de quem ouve. Nós já sabemos disso. Mas nós te louvamos porque teu Espírito vai além delas, para nos ensinar, para nos dar confiança, certeza, para atrair outros para fora do auto-engano, para que eles possam então ter a certeza. Pai, aqueles que estão talvez caminhando conosco, que podem estar inseguros, que nós, por meio da sua palavra, possamos ajudá-los, para que a graça os alcance e eles tenham certeza. Nós queremos que eles continuem caminhando conosco, mas nós queremos que eles caminhem convictos, seguros. Não queremos que ninguém abandone a caminhada porque tem dúvidas. Nós queremos que, a partir da tua palavra e do testemunho do teu Espírito, nós como igreja possamos ajudá-los a sanar essas dúvidas. Ó Pai, e nós que sabemos, temos a certeza que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, possamos então dar frutos como evidência dessa graça. Não só explicando aquilo que cremos, mas vivendo de forma condizente e nos relacionando com os outros também de forma condizente, ó Pai. Trabalhe em nós, Senhor, para que essas evidências testemunhem para nós e para os outros que nós somos teus filhos, ó Pai. Pai, tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém.